Boa noite, pessoal. Eu não disse que ia ser rapidinho a volta? Do livro direto para live. São 4 temas que eu separei. O primeiro tema, que é a live de hoje, são autores da ABPNI. O segundo tema são autores da natação para bebês. E eu tenho aqui, já separados livros que eu pesquisei aqui para trazer para vocês, como Madalena Santos, Carlos Santos, Eduardo Veloso, Juan Antônio Moreno, Lothar Bressler, Fontanelli, Franz Klein, com prefácio da Maria Lenk. Então tem muita coisa. O terceiro tema vão ser autores da psicomotricidade e o quarto de desenvolvimento. Então eu já separei 4 linhas e o projeto é do livro direto para a live. Pessoal, os livros estão aqui e todos eles estão saindo aqui direto da minha biblioteca. E a ideia é eu trazer um tema direto do livro, para o livro, para um debate com vocês. O que vocês acham da minha opinião sobre aquela passagem? Claro que as passagens são passagens que, para mim, fazem sentido, senão eu não estaria escolhendo elas, né? Mas o mais importante, que eu quero que esse projeto é um projeto que necessita da participação de vocês. Porque eu vou pegar essa passagem e eu vou dar a minha opinião sobre essa passagem, e se vocês forem colocando, se vocês forem dando a opinião de vocês, vai enriquecer demais. Nós temos aqui na audiência pessoas com muita experiência, que têm muito a compartilhar e são realidades diferentes. E se você não tem toda essa experiência e ficou com alguma dúvida, faça pergunta. A ideia desse canal é um canal de interação, de compartilhamento de experiências. Eu estou botando aqui a minha experiência exatamente em prol da natação de bebês, porque quando eu comecei com o método Poli, eu tive uma missão, que a missão é compartilhar essa experiência para fortalecer a natação de bebês. E esse é um canal em que vocês podem usar ele para compartilhar a experiência de vocês. Boa noite, Coca. Tá? Então, tô muito feliz aqui. Isso foi uma ideia que um dia desses eu fui justificar, tava aqui conversando com vocês. Obrigado, Cacilda. Quero lhe agradecer profundamente por valorizar a ciência, democratizar o conhecimento. Obrigado pela lembrança da nossa produção. Cacilda, tu é uma referência para mim, tá, Cacilda? E para mim, eu tenho muito orgulho da amizade que a gente tem. Para mim, tô arrepiado, Cacilda. Muito obrigado aí por estar participando. Eu vou começar pelo livro da Josiane. Se tu quiser participar, logo em seguida vai ser o teu, tá? Foi por a ordem, não foi por sorteio aqui, não por preferência, porque eu amo todos e cada um dessas bibliografias aqui que eu tô trazendo tem um porquê que tá aqui que eu tô escolhendo. Então, o primeiro livro que tá vindo, Josiane Machado Bueno, Psicomotricidade, Teoria e Prática da Escola Aquática. O que eu posso dizer para vocês desse livro, gente? Denso, profundo, cheio de conceitos, mais de 500 páginas de pura imersão na psicomotricidade, na criança, na natação. Tá? Josiane, se tu quiser eu vou te chamar daqui a um pouco, mas eu quero primeiro ler um pedaço, porque senão eu vou te chamar aqui, não tem problema. Se tu quiser
Pá, tu aceita, tá? Juliana, depois eu te chamo. Se quiser participar direto da live, mas aí a Juliana já não é mais direto do livro, porque daí eu pergunto direto para ela, né, Josiane? Você me pega Obrigado, no minha pulo, amiga. deixa eu desligar aqui. Tô de roupão em casa. Peraí, só um Josia, para ser minutinho. rapidinho, tá? Porque eu Tá tenho bom. mais dois outros livros para participar e eu agradeço demais a tua disposição. A gente já Oi, conversou pessoal. numa live anteriormente e eu queria te dizer que é o seguinte: olha o pedaço do livro. Ai, Josia, eu só estou vendo a tua testa. Pronto. Olha o pedaço do livro que eu escolhi. Tem alguns. Página 167. Conceito, capítulo 5, conceitos de psicomotricidade. Tu diz assim, ó. A fase importante para trabalhar com todos os aspectos do desenvolvimento, motor, intelectual e emocional. É a faixa etária compreendida entre o nascimento e aproximadamente 8 anos completos. É nesse período que se instala as principais dificuldades em todas as áreas de relação com o meio ao qual a criança está inserida e que, se não forem exploradas e trabalhadas a tempo, certamente trarão prejuízos, como dificuldade na escrita, na leitura, na fala, na socialização, entre outros. Então, essa parte, para mim, traz um conceito fundamental, que é a importância de um olhar mais atento em todos os aspectos da criança de 0 a 8 anos. E para mim soa como música esse discurso, porque é exatamente o foco do método Poli, é exatamente a área em que eu aposto que os profissionais deveriam realmente se qualificar, se preocupar com a criança, com o que eles têm para trabalhar. Então, na minha opinião, traz esse conceito deveria sair dos profissionais de educação física e ir direto para dentro das casas, das famílias. É um conceito que deveria extrapolar a nossa vivência para as famílias, porque até os 8 anos, cada ação, cada investimento que a gente faz como o dobro, tá? Vale o dobro. É isso que eu queria dizer. Desculpa aqui, mas tem uma pessoa espetacular me ligando, eu tive que desligar na cara dela. Adivinha quem tá me ligando, Josiane? Quem? William? Célio Amaral, e eu tive que desligar na cara dele. O que tu acha dessa passagem, Josiane? Direto Então, aí do livro. eu concordo em gênero, número e grau com a sua questão. Primeiro, quero te agradecer pelo carinho, pela surpresa, né? E avisar a Sheila e aos demais que estão aqui que este livro aqui eu vou, depois, se você me permitir, vai ser sorteado para alguém daqui. E aí eu mando com uma dedicatória. Pegamos o endereço e eu passo para quem for sorteado. Tá certo? Arrasou! Olha aqui, ó. Quem tá aqui, ó. Nós vamos perguntar uma coisa no final e vamos ver as pessoas que responderem. Quem está aqui, hein? Lá mais adiante, eu vou fazer uma pergunta e quem responder vai entrar no sorteio. Eu vou sortear uma das pessoas para ganhar o livro da Josiane. Então, voltando lá, né? Essa questão, a gente, na realidade, quando eu, na realidade, escrevi isso em 98, 97, né? A gente já, juntos, né? Já falávamos sobre essa questão da importância, né? De você trabalhar com esse processo, respeitando as fases e todo esse processo do desenvolvimento, né? E por que até, que eu chamo lá dos 8, mais ou menos 8 anos completos, né? Na época, hoje a gente já tem uma evolução disso, a gente tem, dentro da neuroplasticidade, hoje
certas janelas de aprendizagem que são marcantes, né? E, sobretudo, nessa fase, até os 7 anos de idade, o que acontece que é bem, bem significante, que eu acho que é a questão de que as áreas, na realidade, cerebrais, os sistemas funcionais que você escreve tão bem, né? Eles se integram dentro do processo. Então, a criança não só ela tem a condição de vivenciar, de experimentar sensações, dela conseguir se relacionar com o mundo, como também ela vai começando a se preparar a pensar no que ela está fazendo para agir. E todo esse processo ele vai refletir em todo o desenvolvimento dessa criança na vida futura dela, né? Então, vamos dizer, essa etapa e o cuidado que a gente tem com esse campo do desenvolvimento, a natação sendo um meio para isso, e talvez, para mim, o meio mais rico que a gente tem, porque a criança se vira do avesso, de todos os lados e com todas as possibilidades de ação que a gente não poderia fazer em outro meio, porque é o único lugar que a gente consegue trabalhar com a questão da gravidade, né? Isso é muito mágico, né? E a gente precisa despertar nessa criança os movimentos que são movimentos mais livres e aos poucos ela vá organizando esses movimentos para gestos mais aprendidos, gestos mais organizados. E é o que vai acontecer nessa etapa das janelas de aprendizagem, em que a última se dá entre 7 e 7 anos e meio, por isso eu falei até completar 8 anos. Porque são vamos dizer, estopins, né? As crianças realmente, o anterior a gente tem aí aos 4 anos também, né? Então, a gente tem marcos muito importantes. E se os pais entendessem, eles deixariam as crianças fazer mais arte dentro de casa. Essa é a grande verdade, né? Que você estava falando. Eu acho, sabe que a gente faz lá na academia palestras com a ideia de passar para os pais os fatores do desenvolvimento, a importância da espontaneidade, a importância do brincar, a importância do movimento, da afetividade, da segurança para ter estabilidade emocional, para poder desenvolver o aprendizado. E eu acho que é esse conceito que tu traz no livro, do 0 a 8 anos, como uma fase chave, para mim, eu tento passar isso para os pais. E a gente coloca também nas palestras das gestantes. É isso mesmo. E assim, nos processos também dos cursos, até posso fazer só uma divulgação, eu estou aí, acabei de iniciar uma turma de formação, né, na área de psicomotricidade, e a gente, principalmente essa faixa etária, a gente trabalhar um pouco da gente escutar cada vez mais o que as crianças podem nos mostrar. E a partir do que elas vão descobrindo, a gente, respeitando essa liderança, a gente vai ensinando tudo isso. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo que a gente precisa deixar esse brincar e respeitar esse desenvolvimento, né? Cada vez mais. Olha só, Josiane, né? Eu quero que o pessoal escreva coisas sobre a importância do trabalho com 0 a 8 anos, hein? Que é o que a gente falou. Agora eu vou ir para uma outra parte aqui do teu livro, enquanto eu espero o pessoal, escuta atenta da criança, é isso aí, tem que perceber a criança, é isso aí, Dani. Na página 414, primeiro eu vou falar na 413, tá? Tu tem aqui, o funcional e o relacional, então, são 2 aspectos que estão íntima e dependentemente ligados, aprofundando-se com a espontaneidade da expressão, com a relação com o outro e com o aumento do vínculo afetivo. Acho que essa é uma palavra importante, que é o vínculo afetivo. E eu vou passar para a página seguinte, em que tu coloca isso aqui. Isso aqui eu quero perguntar para ti. Claro que, se tu não tivesse aqui, eu ia tentar dar alguma explicação, mas tendo a Josiane aqui, olha que prazer, hein, galera? Neto Poli trazendo do livro direto para a live até a autora. Brincadeira. A proposta procura dar prioridade aos aspectos psicoafetivos sobre os psicocognitivos, porque acreditamos que os primeiros são a base de sustentação na eclosão dos segundos. Então, tu considera
que dentro da abordagem tu tem que primeiro observar os aspectos afetivos, psicoafetivos, para depois pensar no psicocognitivo? Sim, sim. Na realidade, não sou só eu, né? Eu sigo uma abordagem de linhas de alguns autores dentro do campo, sobretudo na base sociohistórica, e vou trazer um deles aí, que é o começo disso tudo, e considerado meio pai da psicomotricidade, que é o Vallon, né? Eu sou uma estudiosa de Vallon, e o Vallon fala assim, que as nossas atitudes afetivas, elas são, na realidade, o mote gerador das emoções, né? As estruturas afetivas trazem a emoção. E a partir desse momento em que você permite que a criança pulse, né? Eu estou falando do pulsar, quando ela vibra através de um olhar de uma mãe, quando a gente investe nessa criança, no afeto, né? Quando a gente fala em afetivo, a gente fala naquilo que afeta, naquilo que toca o outro. E quando a gente fala em tocar, a gente fala pelo olhar, por isso psicoafetivo. A gente fala pelas nossas expressões, a gente fala pela vibração dessa energia que fica entre o bebê e a mãe, entre o bebê e o professor, entre o bebê e os seus familiares, né? Essa relação, ela vai ficando impregnada e é ela que traz a pulsação, vamos dizer assim, dos nossos neurônios que se ativam, e isso se transforma em ações que a princípio são reflexas, depois elas vão se tornar voluntárias, até que elas se automatizam a partir das outras experiências. Então, eu estou tentando aqui rapidamente explicar que isso é a eclosão que eu falo ali, né? Eles são a base para eclodir de que, opa, se você lida com as relações de prazer e desprazer, mas que você pesa mais forte o prazer, essa criança vai desejar repetir. E ela vai desejar repetir com o que ela tem. E aí começa o processo da aprendizagem e ela começa a entender. Eu acho, eu concordo contigo, mas eu não vou nem ir tão longe quanto tu fala em eclosão. Para mim, é uma questão de estar. Se tu não tem a estabilidade emocional, tu vai se preocupar primeiro nessa estabilidade para depois. É que nem uma necessidade fisiológica. Tu tem que estar com as necessidades fisiológicas básicas nutridas para tu poder ir para isso. Quando eu falo de prazer, a gente supre isso, né? O estado de prazer é um estado de plenitude, de bem-estar. Mas José, o que eu tento fazer, no caso aqui, é que a gente tem um público muito grande que talvez não esteja necessariamente acostumado com a psicomotricidade. E talvez a gente ter o mesmo conceito de formas assim, até mais simplistas de dizer, e no caso, que é o que eu estou tentando trazer, é a questão de tu ter uma estabilidade emocional, tu poder se preocupar em aprender, porque senão tu tem que se preocupar em se defender. Quando eu falo em prazer, quando eu falei em bem-estar, se a criança ela está se sentindo plena, porque ela está se sentindo amada, essa criança vai estar aberta. Ela abre os seus sentidos. Ela abre o olhar, ela desperta, ela regala o olhinho, ela vibra, ela mexe as mãozinhas, ela pulsa com o corpo, ela balança, ela se movimenta. Isso lá desde bebê. Depois, ela vai começando a mostrar e ela te persegue. E se você está sintonizado, e por isso vínculo, o processo, a mágica acontece. É isso que eu estou querendo dizer, né? É muito... Amém. Né? Ó, Inês, concordo com a Josiane. Meus filhos só aprendiam na escola, só aprendiam na escola e na psicomotricidade se existe vínculo afetivo. Perfeito. Rodrigo. Rodrigo. Roque, fala, Diogo. O próprio Vallon fala que a coordenação da motricidade como resposta ao meio através da integração psicomotora. Interoceptiva, proprioceptiva e esteroceptiva. E ele fala Perfeita. mais. Eu gosto muito de uma frase dele que ele diz assim, que todas as experiências afetivas, que a gente está falando de afetivo, né? de afeto, que é isso que é a base, elas ressoam nas atitudes mentais.
E todas as atitudes mentais ressoam nas atitudes motoras e afetivas. E todas as atitudes motoras também ressoam nas atitudes afetivas e cognitivas. E todas essas transformam um único conjunto, a pessoa. Olha que lindo isso! Não tem. Josiane, muito obrigado pela tua presença. Eu que só agradeço. não vou ficar te explorando. Aqui junto. Olha aqui, ó, Josiane, eu tenho um monte de partes aqui do teu livro marcados, mas aí eu seria muito injusto com os outros 2 autores que eu separei aqui. Sim, então assim, avise, só que já está, depois você faz o sorteio e me passa o contato, a gente faz chegar na pessoa, combinado? Eu vou ficar na plateia agora. Combinado? Quem ficar até o final concorre a um livro desses, hein? Mais de 500 páginas. Ele está esgotado na editora. São os últimos exemplares que eu tenho aqui. Eu vou selecionar. Eu tenho acho que 4 aqui. Tá bom? Ó, para deixar a turma morrendo de ciúmes com dedicatória e tudo. Beijo, Juju. Beijo. Eu vou ficar na plateia agora, combinado? Tô aqui, tá. Josiane, do Poli. Poli, você é maravilhoso. Josiane, eu não sei te tirar aqui, Josiane. Eu também não sei sair, mas eu aprendo. Peraí. Não, tu clica no xizinho aí em cima de ti e depois você volta. Beleza, tô saindo. Beijão. Ó, quem quer o livro da Josiane, fica até o final aí da live, hein? Olha aqui, ó, galera. Segunda referência maravilhosa, tá? Um livro desculpa. E para vocês ficarem com ciúmes também, com dedicatória e tudo. Boas práticas psicomotoras. Boas práticas psicomotoras, tá? Eu vou aproveitar, vou chamar a Cacilda, que está por aqui. Não pode participar. Cacilda, olha só. Eu fui te chamar aqui e está escrito aqui que tu não pode participar. Possivelmente, tu tenhas uma versão antiga ou que tu precise fazer uma atualização do teu Instagram, porque ele está aqui embaixo do teu nome, está escrito não pode participar. Eu estou no computador. Tu não consegue? Se tu quiser, vem para o celular, vem participar, Cacilda. Mas eu vou ir tocando. Se tu conseguir para o celular... estou sem celular. Tá bem, Cacilda. Então tu escreve aí rapidinho, tá? Te puxa aí e vai digitando as coisas que tu quiser que eu leia aqui diretamente da live, ou melhor, diretamente do livro para a live. Essa é uma série de lives que eu vou dar uma limpada, tirar a poeira dos meus livros aqui. Na verdade, esse aqui nunca teve poeira, porque é uma referência para mim. E o que eu posso dizer para vocês sobre esse livro, como um aspecto geral, tá? Olha aqui a Cacilda, Juliano Delamare, Diogo Roque, todos os demais. Beijos aqui para vocês. Isso aí, Josiane. Pô, tinha que... Esse livro aqui da Cacilda, Boas Práticas Psicomotoras Aquáticas, eu vou dizer que é um livro em que ele aplica à prática os conceitos, a psicomotricidade. Ele tem exercícios, exemplos. Ele é um livro para ler, começar a ler e não parar. O da Josiane, que tu já precisa dar umas paradinhas, porque ele tem mais conceito, ele é mais denso. Esse livro, não que ele não seja profundo, mas ele é muito prático. Ele é muito prático. Ele dá
o exemplo na hora. E eu gosto muito disso. Tá? Então, eu separei aqui uma parte dele, que é na página 97. Ó, tem mais um sorteio aqui, ó. A Cacilda está oferecendo um livro, hein, galera? Eu vou pequer para mim, mais um. No final, a gente vai fazer esses sorteios. Cacilda, na página 97, deixa eu achar aqui. No capítulo 10, tem assim, ó, metodologia aquática, uma nova maneira de ensinar e aprender. E dentro dos conceitos equilíbrio, a Cacilda entra em respiração. E está escrito assim, ó, respiração. Na água, existe a necessidade de conscientização de um novo processo, em que a expiração é predominantemente oral. A inspiração é breve e há um maior controle da glote. E eu, conhecendo a Cacilda, eu sei que tem muitos princípios, que ela trabalha muito esse conceito da respiração. E na página 140, na página 140, ela tem ela fala especificamente da respiração. E eu vou completar aqui o conceito da primeira com essa aqui. A respiração é um enfoque psicomotor de fundamental importância na psicomotricidade aquática. Afinal, é por meio dela que vivenciamos um novo meio, um novo espaço de relações e vivências. E, como seres humanos, devemos nos conscientizar da necessidade fundamental do oxigênio para o bom desempenho de nossa motricidade e psicomotricidade, pois a respiração é a capacidade de atender, de entender e de aprender. Então, a respiração, eu gostaria que vocês participassem aí, escrevendo a importância que vocês veem, ou dificuldades, ou coisas que sejam importantes referente à respiração que vocês têm na experiência de vocês. O que eu vou dizer? Cacilda, eu não sei se tu se lembra de uma palestra do... como é que é o americano lá? O Strauss, Robert Strauss. Ó, a Cacilda está dizendo, em breve tem surpresas sobre respiração. Para mim, ela é o primeiro enfoque psicomotor, básico, tanto quanto a tonicidade. E venho tentando provar isso há muitos anos, não só na água. Então, realmente, assim, a importância que a Cacilda está aqui escrevendo para nós, e realmente, eu concordo plenamente. E, Cacilda, no congresso em que o Strauss, Robert Strauss, deu uma palestra, tem uma frase que ficou na minha cabeça, que eu anotei, que ficou na minha cabeça, que ele disse assim, quando tu vai nadar, a primeira respiração tem que ser tão boa quanto a última, que não adianta tu ficar devendo respiração, tu tem que ter a capacidade de oxigenação e a capacidade, a habilidade de poder tirar a tua via aérea de alguma forma e respirar normalmente, sem ficar devendo. Porque sem a respiração, a falta da respiração gera angústia, gera ansiedade. E aqui a Cacilda fala, a respiração é a capacidade de atender, de entender e de aprender. E eu digo mais, ela ainda coloca, com a consciência do processo respiratório e sua inversão na água, promove-se várias experimentações. Pode-se trabalhar inspiração e expiração pela boca e pelo nariz, com todas as variantes de ritmo e intensidade ao ambiente externo, promovendo a conscientização do ar residual nos pulmões. Associa-se
a modificação do corpo e de todos os segmentos corporais à realização do processo respiratório. Explica-se e aprende-se a respiração diafragmática, realizando-a, a princípio, fora d'água e depois dentro d'água. Trabalha-se com a apneia curta e demorada, olha o assunto apneia, associando-a aos movimentos de tônus, com o objetivo de diferenciação da eficiência motora. Emite-se sons graves e agudos sob a água. Trabalha-se, assim, com a força e a intensidade respiratória. E, por fim, pode-se realizar conversas subaquáticas breves que promovam controle e consciência respiratória. E vocês aí da audiência, gente? Opa, tem muita gente escrevendo aqui. Não vou ficar para trás. Josia Bueno. A respiração prepara o corpo para o gesto. Sensações muito primitivas que elencam memórias importantíssimas nos movimentos. Perfeito. Cacilda, exato. A respiração é a ventilação, vida, e, consequentemente, alimenta o movimento. Consequentemente, é isso aí. A respiração é vida, Cacilda. Obrigado. Mara, eu trabalho na musculação e ginástica também, e realmente os alunos não sabem respirar. Tem que ensinar no início. E digo mais, Mara, a respiração, ela é um elo no livro do Aichi, tá? Que eu vou aproveitar, ó, o livro do Aichi, que trabalha, que é uma técnica que tem muito relaxamento através da respiração. Ele diz que a respiração é a ligação entre a mente e o corpo. É o único dos sistemas que tu pode controlar e não pode controlar. Então, ela seria o elo entre o sistema autônomo e do simpático e parasimpático. Por quê? Tu consegue controlar um pouco, aumentar a apneia, mas vai ter um determinado momento que tu vai ser obrigado a respirar. Então, se tu conseguir controlar a respiração, tu acalma. A pessoa que não consegue respirar direito, ela gera ansiedade. Então, a respiração tu tem como controlar e vai trabalhar lá no íntimo da pessoa. Josia, a respiração organiza nossas ações em um ritmo que reflete no ritmo de vida. Verdade. Ó, a Nívia voltou, é isso aí. Ó, estão te mandando um beijo. Cacilda, o movimento é totalmente dependente da respiração. Renata Rodrigues, bem-vinda. Respiração é a base de tudo. É isso aí. Então, bom, já deu para entender que, na minha opinião, os exercícios respiratórios, eles são importantes, mas mais do que isso, a percepção, o corpo da pessoa tem que estar em sintonia com essa respiração. E o professor deve observar, porque normalmente as crianças que estão muito elétricas, elas estão com uma respiração, e se tu fizer muito alterada, e se tu conseguir fazer um controle de exercício através de exercício respiratório, possivelmente tu consiga acalmar, porque é através da respiração que a gente aprende, que a gente tem vida, exatamente o que a gente tirou do livro aqui da Cacilda. Olha o que ela complementa. Na aprendizagem da natação, precisamos ensinar o aluno a tirar a respiração do automático e levar ao nível de consciência, educar este processo. Perfeito. Diogo, respiração é organizar um movimento voluntário. Gente, perfeito. Então, essa passagem aqui, ela nos traz uma importância, um pensamento que todo professor de natação tem que levar em consideração, porque dentro d'água, tu estando com as vias aéreas submersas, tu não consegue respirar. Então, no momento inicial, é um momento de controle dessa respiração, de tu conseguir respirar, de tu fazer adaptação ao meio líquido de uma forma com que ela aprenda esse processo da respiração. Na página 98, eu vou
pegar uma nova passagem. Ah, de nada. A Cacilda está agradecendo por eu dar esse valor à respiração. Não, que isso. Isso aí é um conceito importantíssimo, fundamental. Pena que eu não separei aqui, mas essa técnica que eu trouxe do Japão, o Aichi, ele trabalha muito em cima disso. E aí a gente pode pegar todos, né, diversas técnicas de relaxamento, de meditação, tudo isso está baseado no controle da respiração. Muito bem, eu vou pegar uma outra passagem aqui, ó, Cacildo, do que tu acha, na página 98. Não devemos utilizar uma metodologia global única para todos, mas situações espontâneas vividas subjetivamente. O bom professor não usa sempre os mesmos exercícios e as mesmas estratégias, mas promove uma sequência de situações potencialmente educativas, nas quais o aluno vivencia os problemas até descobrir respostas eficientes. Então, essa passagem aqui do livro da Cacilda, ela traz aqui um aspecto do posicionamento do professor. Tá? Então, do posicionamento do professor, não devemos utilizar uma metodologia global única para todos, mas situações espontâneas vividas. O bom profissional não usa sempre os mesmos exercícios e as mesmas estratégias, mas promove uma sequência de situações potencialmente educativas, nas quais o aluno vivencia os problemas até descobrir respostas eficientes. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês têm sempre uma mesma aula? Vocês aprendem com os alunos através da espontaneidade deles e criam estratégias através da espontaneidade dos seus alunos? Olha aqui, ó, centro aquático. Processo essencial e, às vezes, negligenciado, de vital importância em todas as fases. Quando se promove corretamente a aprendizagem, acontece. Obrigado, Cacilda, você é 1000. Eu acho que ele está falando da respiração ainda, né, centro aquático? E a Cacilda também falando que os orientais nos ensinam a respiração consciente e plena. Mas agora eu mudei a página, hein, galera? Não é mais a respiração. Eu quero saber o que vocês acham de utilizar uma metodologia para todos. Ou se nós devemos estimular situações espontâneas. Hein? E eu vou mais adiante. Tive um curso com Pavel. Unicidade é o grande segredo no show da aprendizagem. Eu acho, Cacilda, assim, ó, que a gente aprende com os nossos alunos. E eu acho que a gente vai criando experiências, um repertório de observação. E se a gente consegue deixar a criança, principalmente a criança, mas o adulto também, se a gente consegue deixar ela espontânea, a gente vai aprender muitas estratégias de aprendizagem através da observação da criança. Em vez de dirigir, observar e deixar essa o que tu acha disso? Ela coloca aqui, ó, cada um é um ser único, com característica própria a serem respeitadas. É exatamente isso. A Ana Andreato conseguiu entrar, hein, Ana? Eu te disse que hoje é longe. Sim, tem uma aluna com dificuldade de relaxar na água. Respiração curta. Medo devido a um trauma. Utilizo várias estratégias de acordo com o emocional dela. Algumas sugestões? Ana, nós viramos a página aqui. Sim, Ana. A respiração... Vamos lá, Cacilda, pode responder a Ana. Mas a respiração ela está refletindo muito o aspecto dela. Então, esse trauma, essa vivência, né? Primeiro, são pequenos passos que tu vai ter que ir trabalhando com ela e entender que não é
não é só a respiração e o comportamento traumático que ela vivenciou, que ela tem, elas estão ligadas. Então é importante tu ir através da mudança, hora de ganho de confiança na água e hora do controle de respiração, tu ir jogando com ela. Então tu permitir ela uma evolução, tu permitir que a criança explore com a limitação dela, dando pequenos passos para uma grande conquista, que é, no caso aqui, dominar e vencer esse trauma que tu trouxeste para nós. Olha a Cacilda aqui, ó. Cada aluno é um livro que lemos. Exatamente o que eu estava querendo passar, Cacilda. Quando eu li isso, e tu deve se lembrar dos saberes compartilhados, em que o meu tema era respeito da individualidade, é a chave para o desenvolvimento, é exatamente isso. E o que eu estou querendo trazer, o que tu me trouxeste quando eu li isso, que não devemos usar uma metodologia para todos, mas situações espontâneas vividas. Eu me lembro de cada criança que me apresenta uma situação nova em que eu estou aprendendo com ela. E que aquela situação que ela fez, muitas vezes, eu tento reproduzir, eu uso aquela experiência de uma forma com outras crianças. Olha a Josiane aqui, ó. Sem espontaneidade não há apropriação verdadeira do movimento. Somos únicos e a riqueza é imensa. Roque, acredito muito nessa fala do Poli. Obrigado. E a metodologia pode ser modificada e adaptada. Perfeito. Porque o que a gente tenta proporcionar é subsídios para a gente poder ajudar a criança a oferecer, ajudar através de oferecer oportunidade para a criança. Então, entender o passo, entender o processo maturacional, o desenvolvimento dessa criança. Ai, Joel está travando. Aqui não. Na fala de observar o aluno e deixar a água atuar, deixar a água atuar. No caso, um adulto, mesma coisa, Ana. Ana, olha aqui, a Cacilda está te dando o recado. O que lhe aconselho é deixar de lado a técnica nesse momento, promover que ela explore o máximo o meio que ela está, do jeito dela. Perfeito, Cacilda, é isso aí. O que no livro da Josiane a gente falou? Primeiro, aspectos afetivos, para depois cognitivos. Exatamente isso. Cacilda, vejo que belo exemplo eu tenho. Uma criança com um extremo medo do fundo. Passei a dizer a ela, não temos fundo, temos ratinhos e razão. Razinho. Tenho razinho e razão. É isso aí. A Cacilda usou que ela não tinha fundo, ela tinha o razinho e razão. Ela mudou o enfoque. Perfeito. Amei ouvir. Cada aluno é um livro que lemos. Essa aí vai ficar, hein? Vou até repetir aqui, para quem estiver ouvindo, depois, se quiser escrever. Cada aluno é um livro que lemos. Sim, Cacilda, nem penso na técnica, mas no bem-estar. Obrigado. É isso aí. Razinho. Beleza? Então, galera, queria agradecer a presença. E é isso que eu quero, pessoal, nesse projeto do livro, essa interação que vocês estão trazendo aqui, Ana, todos vocês, Rodrigo, Diogo, Roque, Juliana, Nívia, é isso aí, Cacilda, Josiane. A Juliana enviou uma solicitação. Vem, Juliana. Vamos ver. E eu tenho mais um livro ainda para trazer, um conceito aqui, que é dessa fera aqui, ó. Conhecem? Conhecem? William Urize de Lima. A Cacilda está
Não tem que pedir desculpa. Não tem que pedir desculpa, Cacilda. Tá? A forma de comunicação. Eu já te convidei, outro dia desses a gente vai ter um tempo inteiro aqui, quando a gente estiver à vontade para conversar. Linda essa coleção, cada aluno é um livro que temos. Show, Paulo. E professores maravilhosos. Obrigado. Obrigado, Ana. Galera, então eu vou ir para o próximo livro que eu quero. Tem uma passagem aqui que eu quero ler para vocês. Esse livro do William, eu já li um livro muito denso, eu já li um livro que tem conceitos muito aplicados à prática. E esse cara aqui do William, fora ser um querido, dá vontade de apertar ele é um técnico espetacular, uma pessoa que sabe muito de natação. Então, o que ele escreve, para mim, é autoridade. E ele começa o livro dele, deixa eu ver aqui quais são as páginas que ele botou. Ele começa o livro, primeiro capítulo dele, ele fala em maturação. Primeiro livro, ele fala, primeira página escrita, depois ali dos agradecimentos e tal. E ele coloca assim, ó, muitos professores, ao utilizarem determinados exercícios, como propulsão das pernas, no estilo crawl, para crianças de 3 anos, não obtêm êxitos, pois crianças nessa faixa etária não estão maduras e suficientemente desenvolvidas para realizar determinados exercícios que exigem coordenação maior e movimentos mais refinados. Portanto, os primeiros conhecimentos e estudos do ensino da natação versam sobre o nível ou estado maturacional do aluno. Então, o que o William está querendo dizer com isso, hein, galera? O que vocês acham? Eu vou ler de novo e eu quero que vocês escrevam o que o William está dizendo com isso. Muitos professores, ao utilizarem determinados exercícios, como propulsão das pernas no estilo crawl para crianças de 3 anos, não obtêm êxito, pois crianças nessa faixa etária não estão maduras e suficientemente desenvolvidas para realizar determinados exercícios que exigem coordenação maior e movimentos mais refinados. Portanto, os primeiros conhecimentos e estudos do ensino da natação versam sobre o nível do estado maturacional da criança. Então, eu no Saberes Compartilhados, eu disse, tu exigir de uma criança algo que ela não está preparada é ir para o fracasso. Então, tu tem que entender, o professor, o profissional que vai trabalhar com natação de bebês infantil, ele precisa ter o conhecimento de desenvolvimento psicomotor, das fases. Não adianta cobrar de uma criança que ela não está preparada. É aquele conceito que eu tenho trabalhado muito, do desenvolvimento da primeira unidade, da segunda unidade, da terceira unidade, segundo o Luria. Então, tu exigir uma pernada técnica, tu já está numa maturação, tu precisa primeiro do controle de tônus, de equilíbrio, dar estímulo de lateralidade, para lá mais adiante, depois de estimular tudo isso, começar a trabalhar com a questão de técnica. Então, no início, nós devemos oportunizar o maior repertório possível de experiências e não exigir uma técnica. A Lúcia, tem que ser uma descoberta gradativa e o uso do lúdico como relacionar os movimentos. É isso aí. E vou dizer mais, vou continuar lendo sobre a maturação aqui, o início do livro dele, que é maturação é o estado de prontidão neurofisiológica do organismo em realizar determinadas tarefas, independentes ou não dos fatores ambientais. Quando ensinamos exercícios sem o conhecimento da maturação dos alunos, podemos incorrer no erro de desenvolvermos determinadas tarefas precoces, levando os alunos a possíveis frustrações e desistência. Perfeito! E, por fim,
Esse é o quadro. Aprendizagem, maturação dos nados e faixa etária. William considera que o Krau com 4 a 6 anos, o Costas com 4 a 6 anos, o Peito de 5 a 7 anos e o Golfinho de 7 a 9 anos. Vamos ler aqui, Coca. Concordo plenamente com esse conceito do William. Respeitamos o tempo de maturação de cada aluno e damos estímulos adequados para cada uma das fases para ajudar e favorecer a criança em seu desenvolvimento. Centro aquático falou também. Preparação maturacional. Quem não respeita e não consegue observar, não conseguirá progresso. Perfeito, concorda plenamente. Obrigado. Vamos lá, deem as suas opiniões aqui sobre o que vocês estão vendo por aí, se está adequado com o que a gente quer. Sim, quando respeitamos nossos alunos, eles voltam trazendo seus filhos para nós ensinarmos. É isso aí. A Ana já tem tantos anos de piscina, já está dando aula para os filhos dos alunos, né, Ana? Estamos juntos nessa. Então, pessoal, essa passagem aqui foi uma passagem importante que eu quis tirar do livro do William. E eu vou ler mais um pedaço aqui do professor William, na página 47. Ele fala, vejo professores ensinando o Krau antes dos 3 anos. Olha só, Tia Su, eu tenho alunos que fazem o movimento do Krau através da exploração deles. Tá? Alternado de braço, alternado de pernas. O objetivo é maior trabalhar a amplitude, né? Mas são vivências. Nós temos não tentar especializar, não tentar corrigir, e sim oportunizar eles que venham a ter muitas experiências. E essa é a última passagem da live de hoje. Aprendizagem através da Gestalt. Retornamos à introdução, enfatizamos a importância de nos afastarmos dos modelos de aprendizagem mecanicista e detalhistas. Olha o que ele coloca. A importância de nos afastarmos dos modelos de aprendizagem mecanicista e detalhistas, pois são modelos utilizados pelos que priorizam a técnica e não a pedagogia do movimento. Ao utilizarmos a Gestalt, preconizamos a aprendizagem dos movimentos através do todo, ou do movimento global. Na realidade, o que a pedagogia nos mostra é a importância de desenvolvermos exercícios que não tragam dificuldade à sua execução, à sua realização, mas sim movimentos simples, de fácil execução e entendimento para o aluno. Ao orientarmos o aluno, quanto mais fácil o exercício ou menos explicações ou detalhes, melhor será a sua compreensão. E vocês, o que acham disso? Que a gente deve priorizar a técnica ou a pedagogia? Aqui, o William está dizendo que nós não devemos priorizar a técnica e que a gente deve facilitar a comunicação com o aluno, dando ordens, dicas, as explicações, como ele usa, com menor, né, complexidade. O que vocês acham? Hein? O que acha dessa passagem do William? Aprendizagem através da Gestalt. A Cacilda já não iria nem pela pedagogia do movimento. Ela iria pelo prazer. É isso aí. É isso aí.
Comando simples, a técnica é importante no devido tempo e estágio, trabalhando os dois em harmonia. Eu acho que a visão que a gente tira hoje aqui disso é o respeito pela criança. Eu acho que de tudo que eu vi aqui, que eu ouvi lá no início, com a Josiane, passando pela Cacilda e terminando com o William, eu acho que se eu fosse fechar, é o respeito pela criança, o prazer, respeitar a maturidade, observar a respiração é vida. Não é? Eu acho que esses são os fatores mais importantes que a gente pode levar daqui hoje, né? A importância da gente ter o afetivo, a Josiane falou do afetivo antes do cognitivo. Eu acho que a gente está fechando isso. A Josiane falou do afetivo antes do cognitivo. A Cacilda entrou falando do prazer e falou também da questão da respiração é vida. E o William me traz a importância de respeitar a maturação, olhar para a criança e não para a técnica ser ensinada. Então, eu com uma frase, vou tentar finalizar aqui com os nossos, agradecer a presença de todos, tentar finalizar a nossa experiência hoje aqui, dizendo de respeitar a criança, observar a criança, a afetividade, a maturação, o prazer, e em cima disso tentar desenvolver o nosso trabalho de natação para bebê. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Hoje foram 2, né, 1h30, na verdade. É um projeto que eu espero as próximas... Já vou dar até uma palhinha aqui, ó, do que tem na próxima. Ó. Já separei, hein, galera? Já separei as partes. Olha aqui, ó. Coordenação da Lisa Ladin. Importante referência, antiga, mas importante. Olha essa referência aqui, ó, tá se desmanchando o livro. Kurt Wilk. Olha aqui, ó. Revisão técnica, Maria Lenk. Revisão técnica, Maria Lenk. Eu tenho passagem de todos esses livros que vão ser trabalhados na nossa próxima live, que é a live, a ideia que eu tive foi do livro direto para a live. Adorei a participação de vocês. Os próximos encontros vão ser exatamente nesse modelo, pegando uma passagem do livro e trazendo para discussão. Quanto maior a participação de vocês, mais rica é essa vivência. Tá? Aqui é um canal de compartilhamento e vocês sintam-se donos desse canal aqui para interagir, para divulgar, para mostrar o trabalho de vocês, porque realmente a ideia é fortalecer a natação de bebês, a natação infantil. Queria mandar um super beijo a todos vocês, agradecer a presença. Ah, o sorteio! 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 Aqui, quem me disser a primeira pessoa que escrever a primeira passagem do livro da Josiane que eu li, qual era a faixa etária fundamental no desenvolvimento que nós devemos, que ela escreve. Cadê aqui, ó? Alguém já escreveu? Alguém já escreveu? Olha só. Fase importante. Completem aí, ó. Ó! Ó! Mara Ansolim, personal. Ganhaste
um livro... Ah, não, mas é sorteio. Amara, Centro Aquático, Ansolim, Centro Aquático. Juliana, Juliana Coca. Pri. Paula. Coca errou, não vale agora. Agora não vale, Coca. É a Jéssica aqui, ó, galera. Eu vou dizer o seguinte. Mara ganhou o livro da Josiane. Manda um direct. Centro Aquático, Ju, Pri, Paula, Jéssica, Coca. Mara, Centro Aquático, Pri, tia Ana, me manda um direct que eu vou sortear. Em quem mandar um direct, vou sortear um da Cacilda e um meu também. Tá bom? Um beijo no coração. Vamos lá, vamos divulgar esse projeto, que é um projeto muito legal. Tá bom? Quem mandou aqui do 0 ao 8, me manda um direct dizendo 0 ao 8, que eu vou sortear, dependendo do número, eu sorteio mais livro meu aqui. Vou sortear 5 livros para a turma aí, ó. Tá? Um beijo no coração. Cacilda, Juliana, Josia, obrigado por ter interagido aqui comigo. E até breve.